Meu nome é Cadência. Trabalho no turno de fechamento de um pequeno bar de estrada na parte mais tranquila da minha cidade. O lugar fica logo ao lado da rodovia, mas o estacionamento também tem uma entrada nos fundos acessível para os moradores da cidade. Não é nada sofisticado, apenas um local mal iluminado, onde os frequentadores regulares se conhecem pelo nome, e a jukebox toca a mesma seleção de rock clássico há anos. A maioria dos nossos clientes são moradores locais, caminhoneiros de passagem e, ocasionalmente, turistas perdidos em busca de uma bebida forte. Mas eu gosto do trabalho. A rotina é previsível, as gorjetas são surpreendentemente boas e eu aprendi a lidar com os diferentes tipos de clientes. Os faladores, os paqueradores, os bebedores quietos e os que só querem ser deixados em paz. Os finais de semana são, obviamente, mais movimentados, mas o que torna o turno noturno durante a semana diferente é que sou obrigada a trabalhar sozinha. Nem mesmo tenho um ajudante de bar que apareça de vez em quando. Sim, o trabalho é mais fácil e mais tranquilo durante a semana, mas sinto falta da companhia dos meus colegas. Tendo a ser bem vigilante durante os turnos porque, de vez em quando, temos brigas no bar, considerando o tipo de público que atraímos. Foi por isso que percebi aquele cara imediatamente. Era pouco depois da 1 da manhã de uma terça-feira, quando ele entrou. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ele tinha uns 40 e poucos anos, mas era extremamente bem apessoado e bem cuidado, não o tipo de aparência que se espera de um homem dessa idade nesta região. Ele vestia uma gola alta preta sob um sobretudo preto, elegante, mas casual. Não sei explicar, mas ele tinha uma aura de sofisticação que fazia pensar em dinheiro. Dinheiro de verdade, não aquele dinheiro espalhafatoso de quem quer chamar a atenção. Ele olhou ao redor lentamente antes de caminhar com passos firmes até o bar e sentar-se. Também me lembro de que ele tinha uma postura estranhamente impecável, mas isso não vem ao caso. Quando me aproximei, ele olhou para as garrafas atrás de mim e pediu algo da prateleira mais alta, sem hesitação. Enquanto eu preparava a bebida, ele perguntou com um sorriso no rosto se eu gostava de trabalhar ali. Era uma pergunta normal, então respondi, honestamente. Disse que sim, e sorri de volta. Fiz uma piada sobre ser bartender ou algo assim. Gostaria de dizer que senti um clima estranho vindo dele, mas não foi o caso. Ele não passava uma energia assustadora. Pelo contrário, parecia um cara bacana, tipo aquele pai solteiro que vai ao jogo de beisebol do filho e dá um high five em todo mundo. Conversamos um pouco, o que eu não me importei, já que o bar estava bem tranquilo naquela hora. Eventualmente, ele me perguntou se eu já tinha pensado em fazer algo maior. Achei a pergunta um pouco estranha, mas não totalmente inadequada para a situação. Dei meu sorriso padrão de bartender e disse que estava feliz com minha vida no momento. Ele assentiu e tomou um gole da bebida, parecendo desapontado com minha resposta por razões que eu não entendia. Depois de uma longa pausa, ele perguntou a que horas eu saía do trabalho, do nada. Essa pergunta me pegou desprevenida. Até então, eu não tinha percebido nenhum tom de flerte vindo dele. Então fiquei um pouco decepcionada ao perceber que nossa conversa tinha sido só mais uma tentativa vazia de conseguir meu número. Sorri e dei uma resposta vaga, tentando desconversar de um jeito amigável, sem parecer rude. Antes que ele pudesse insistir, me ocupei limpando o balcão. Mas ele não pressionou, apenas sorriu como se já soubesse a resposta. Então, tomou o resto da bebida e colocou uma nota novinha de $100 sobre o balcão, como se fosse nada. Sem dizer mais nada, saiu para a noite. Não sabia bem o que pensar sobre aquele encontro.
Sei que parece algo sem importância, mas a postura dele era tão diferente do que eu estava acostumada que fiquei intrigada. De qualquer forma, achei que nunca mais o veria e segui minha vida. Mas eu estava errada. Cerca de uma semana depois, ele voltou. Só que dessa vez ele não estava sozinho. Havia uma mulher com ele. Ela me chamou a atenção porque eu nunca a tinha visto antes. Parecia ter uns 30 e poucos anos e se vestia de um jeito que não combinava com sua idade. Era uma moda meio forçada, como alguém tentando se misturar a um público mais jovem. Observei atentamente enquanto os dois se aproximavam do bar. Tudo nela parecia calculado, desde o jeito como sorria fácil demais até a maneira como se inclinava no balcão. Como se já fôssemos amigas. Enquanto eu colocava guardanapos diante deles, a primeira coisa que ela me disse não foi um olá, nem um pedido de bebida, mas um elogio. Ela abriu um sorriso exagerado e disse: "Você é tão bonita." Enquanto falava, roçou os dedos no meu braço, demorando um segundo a mais do que o normal. Ri e agradeci, mas imediatamente senti que havia algo errado com aquela mulher. O homem não disse nada, o que também achei estranho, já que na última vez ele foi bem falante. Eles pediram bebidas e, enquanto eu preparava, começaram a me fazer perguntas. A mulher queria saber há quanto tempo eu trabalhava ali, minha idade e outras pequenas curiosidades que, à primeira vista, pareciam conversa fiada. Mas não era. Ela estava me estudando. Em determinado momento, olhou para o homem e parecia que estavam se comunicando sem falar nada. Depois, voltou para mim e disse que comandava um clube de eventos exclusivos. Ela se inclinou um pouco, abaixando a voz como se quisesse evitar que outro cliente ouvisse. Disse que sempre procurava por jovens divertidos para festas privadas e que eu ganharia uma fortuna. $10.000 por um fim de semana. Ri sem graça e disse que parecia bom demais para ser verdade. Ela insistiu que era real, que várias garotas como eu trabalhavam para eles. Seu sorriso não mudou nem por um instante, o que começou a me assustar de verdade. Ela continuava repetindo as mesmas palavras: divertido, seguro, exclusivo. Então, casualmente, disse: "Você deveria sair por um segundo. Tem alguém que pode te explicar melhor." Meu coração disparou. Não estava mais brincando naquele ponto. Respondi firme: "Estou bem, obrigada." Sem sorrisos dessa vez. Nesse momento, um grupo barulhento de clientes entrou no bar. A expressão dela mudou instantaneamente. A máscara de simpatia escorregou por um segundo antes que ela se virasse para o homem. Sem mais nenhuma palavra, os dois foram embora. Mas aquilo não era o fim. Dias depois, um carro ficou me seguindo quando saí do bar. Quando me dei conta, entrei direto no estacionamento da delegacia de polícia. O carro acelerou e desapareceu. Na semana seguinte, a mulher voltou sozinha, tentando me convencer mais uma vez. Mas dessa vez, eu estava preparada. Quando meu chefe chegou, a vi sumir para dentro de um van preta que estava esperando do lado de fora. As câmeras de segurança mostraram algo ainda pior. 2 pessoas mascaradas escondidas na entrada, esperando que eu saísse. Até hoje ninguém foi preso e o carro usado tinha uma placa falsa. A única coisa boa que saiu disso tudo é que meu chefe nunca mais me deixou trabalhar sozinha. Ainda assim, sempre fico nervosa nos meus turnos noturnos e me pergunto: o que teria acontecido se eu tivesse saído pela porta da frente naquela noite? Eu costumava trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina, uma loja de conveniência em uma estrada tranquila perto de Salt Lake City. Digo, costumava.
porque depois do que aconteceu comigo há alguns meses, nunca mais trabalharei no turno da noite. Era um posto pequeno, do tipo que mal recebe clientes depois de certa hora. A maior parte do meu turno era passada reabastecendo prateleiras, limpando balcões e ocasionalmente registrando a compra de um caminhoneiro ou viajante que passava por ali. Eu lembro de tudo com muita clareza. Já passava das 2h30 da manhã e naquele momento até os caminhoneiros haviam sumido. Eu estava basicamente sem nada para fazer. Para matar o tempo, fiquei rolando a tela do celular sem pensar. Em certo momento, saí para tomar um pouco de ar, esfregando as mãos para afastar o frio. Expirei algumas vezes e observei minha respiração se dissipar no ar gelado. O estacionamento estava vazio, só as bombas, a estrada e o escuro das árvores ao fundo. O letreiro de neon piscava levemente e me lembro de como o ar parecia carregado de umidade quase visível. Apesar da rodovia não estar muito longe, tudo estava assustadoramente silencioso. Quando estava prestes a voltar para a loja, notei algo se movendo pelo canto do olho. Virei rapidamente a cabeça e vi que havia alguém parado atrás de uma das bombas. Como eu não tinha percebido ele antes, o homem vestia um moletom vermelho escuro, com o capuz levantado e as mãos enfiadas nos bolsos. Não havia nenhum carro por perto, então ele claramente não estava abastecendo. O estranho é que ele também não parecia estar vindo em direção à loja. Apenas ficou lá, meio virado na minha direção, como se estivesse me observando. No começo pensei que talvez estivesse esperando alguém, mas algo na forma como ele se mexia me incomodou. Ele fazia pequenos movimentos circulares, como se estivesse se balançando. Entrei na loja, mas continuei de olho nele pelo vidro. Tentei agir normalmente, torcendo para que alguém aparecesse e o buscasse. Mas depois de alguns minutos, ele começou a andar na direção da porta. Devagar no início, depois de repente empurrando-a e entrando, como se tivesse tomado uma decisão. Ele se aproximou do balcão, mas não falou nada de imediato. Apenas ficou me encarando, como se estivesse me analisando. Então, de maneira apressada e quase ensaiada, murmurou que seu carro havia quebrado logo antes da entrada da rodovia e que precisava de uma recarga na bateria, ou talvez um pouco de gasolina para chegar até a próxima cidade. Fiquei em choque. Ele nem sequer tentava fazer sua história parecer convincente. Como ele realmente esperava que eu acreditasse nisso? Ofereci chamar um guincho, mas ele recusou imediatamente, balançando a cabeça rápido demais. Disse que só precisava de uma lanterna, talvez de ajuda para verificar o motor. Algo estava muito errado. O jeito que ele falava, o modo como observava minha reação. Parecia que ele estava me testando. Por outro lado, pessoas estranhas entram em lojas de conveniência naquela hora da noite o tempo todo. Comecei a me perguntar se ele realmente precisava de ajuda, e só era uma pessoa esquisita, ou se estava sob efeito de alguma coisa. Perguntei onde o carro dele estava, e ele me disse que era logo depois da entrada da rodovia. Continuei desconfiado, mas então ele apontou para o monitor de segurança atrás de mim. Virei para olhar a tela e, para minha surpresa, realmente havia um carro parado lá fora. Por um segundo pensei, droga, talvez ele realmente precise de ajuda. E então me dei conta de algo. Eu tinha acabado de atar lá fora e definitivamente teria percebido um carro estacionado ali. Olhei novamente para o monitor e vi um pequeno movimento perto do para-choque traseiro do carro. Alguém estava agachado, escondido fora da minha vista. Um arrepio gelado percorreu meu corpo. Forçando um sorriso casual, concordei em ajudá-lo,
mas disse que precisava pegar meu celular no escritório dos fundos. Virei-me lentamente, tentando não assustá-lo, mas assim que saí do seu campo de visão, bati minha mão no botão de pânico sob o balcão. O alarme disparou instantaneamente, ecoando pela loja. Eu esperava que ele reagisse com violência, mas o que ele fez foi ainda mais perturbador. Toda a sua energia nervosa desapareceu. Nada de urgência falsa, nada de inquietação. Ele relaxou completamente. Seu corpo inteiro mudou de postura. E então, ele sorriu. Não foi um sorriso de pânico, nem de constrangimento. Foi um sorriso lento, calculado, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se isso fosse divertido para ele. Eu fiquei paralisado. Antes que eu pudesse reagir, ele se virou de forma fluida e disparou para fora da loja. Corri até os monitores a tempo de ver os dois homens fugindo, não na direção do carro, mas para dentro da floresta atrás do posto. O carro ficou lá, motor desligado, faróis apagados, completamente vazio. Quando a polícia chegou, tudo estava exatamente como eu tinha visto. O carro ainda estava lá, mas os homens haviam sumido, sem pegadas indo para longe, sem sinal de ninguém em lugar nenhum. Então, um dos policiais notou algo que eu não tinha percebido antes. A porta do passageiro da frente estava aberta. Havia uma terceira pessoa dentro do carro o tempo todo. A polícia registrou meu depoimento, pegou as imagens das câmeras de segurança e seguiu com a investigação. Dias depois, me deram um retorno. O carro havia sido rebocado e examinado. As placas estavam registradas como roubadas. O veículo tinha sido reportado como desaparecido há quase uma semana, a mais de 160 quilômetros dali. Ninguém apareceu para reivindicá-lo. Nenhum boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Nenhum outro crime relacionado. Apenas um carro abandonado no meio do nada, sem explicação. Isso aconteceu há meses. E até hoje, nada. Não sei por que lojas de conveniência são alvos tão comuns. Mas posso dizer com certeza, nunca mais trabalharei no turno da noite. Isso aconteceu algumas semanas atrás. Trabalho no turno da noite no Walmart. Não é o pior trabalho do mundo, mas depois de um tempo, começa a parecer que você está apenas flutuando no tempo. As noites se misturam. Mesmas prateleiras, mesma rotina, o mesmo zumbido monótono das luzes do teto. Espero que algo melhor apareça. Geralmente fico na seção de eletrônicos, o que é bom, porque é mais silencioso do que as outras áreas. As pessoas não costumam correr para comprar carregadores de celular e caixas de som Bluetooth às 2 horas da manhã. A maioria dos clientes são corujões matando o tempo ou caminhoneiros pegando suprimentos de última hora antes de voltar para a estrada. Foi por isso que notei ele. No começo, não pensei muito. Apenas outro cara vagando pelos corredores, provavelmente esperando por alguém. Mas depois de alguns minutos, percebi que ele não estava comprando nada, nem mesmo fingindo. Ele simplesmente continuava aparecendo sempre que eu olhava para cima, pairando por perto, ficando na prateleira ao lado ou parado tempo demais na seção de liquidação. Ele não estava olhando para nada, apenas parado ali, me observando. Eu disse a mim mesma que estava exagerando. A loja é grande, talvez ele só estivesse passeando. Mas o jeito como ele se movia, sempre perto o suficiente para que eu percebesse, mas sem nunca pegar nada, me deixou com um pressentimento ruim. Eu estava esperando que ele simplesmente se aproximasse e pedisse meu número, mas isso nunca aconteceu. Era como se ele quisesse que eu o visse, o que não fazia sentido para mim. Fui tentar usar o rádio para chamar alguém sobre isso,
mas percebi que as baterias deviam estar descarregadas, porque não funcionava. Comecei a pensar se deveria procurar um gerente, quando senti uma mão agarrar meu braço. Quase pulei de susto, mas antes que pudesse reagir, uma voz feminina soou alta, amigável, como se fosse extremamente familiar. Ela exclamou: "Aí está você", e começou a falar animadamente, como se fôssemos velhas conhecidas, dizendo que tinha me procurado por toda a loja. Virei-me, completamente confusa, e vi uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela sorria, segurando meu braço com firmeza, como se estivéssemos nos reencontrando. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela se inclinou e sussurrou em um tom baixo e urgente: "Aquele cara está te gravando. Me segue." Meu estômago afundou. Virei a cabeça levemente, só o suficiente para olhar de relance. O homem ainda estava lá. Agora, porém, ele nem fingia estar olhando produtos. Ele estava parado, encarando diretamente para mim. Um frio percorreu minha espinha. Deixei que a mulher me puxasse. Nem questionei. O jeito como ela pegou meu braço, como falou tão alto e casualmente, como se fôssemos amigas, eu me agarrei a isso. Fiquei profundamente grata por alguém ter percebido o que estava acontecendo e ter se colocado numa posição desconfortável só para me ajudar. Ela continuou o teatro enquanto andávamos falando sobre algo. Talvez uma viagem que ela tivesse feito, talvez uma piada interna que supostamente compartilhávamos. Eu mal processei as palavras. Minha mente estava focada nele. Ele estava mesmo me gravando? Isso era assustador pra caramba. Eu queria saber se ele ainda estava nos seguindo, mas não tive coragem de olhar para trás. A mulher me guiava pelos corredores rapidamente. Eu mal percebia para onde íamos. Só sabia que estávamos indo, que a distância entre mim e aquele homem estava aumentando. Para ser sincera, eu esperava que em algum momento ela parasse de fingir que me conhecia. Mas ela não parou. Começou a ficar um pouco desconfortável. Então, olhei para trás. Para minha sorte, o homem não estava mais nos seguindo. Mas a mulher continuou me puxando. Disse a ela que já estava tudo bem e que deveríamos ir procurar um gerente. Mas ela me apertou mais forte meu braço e disse: "Ele ainda está por perto." Eu pensei: e daí? O que ele pode fazer em uma loja cheia de funcionários? Antes eu estava preocupada porque não tinha ninguém por perto, mas agora que não estava mais sozinha, comecei a perceber que não havia motivo para tanto medo. Falei isso para ela, mas ela continuou andando. Disse que falava sério e parei no lugar, torcendo o braço para tentar afrouxar seu aperto. "Pode me soltar agora", eu disse. Mas ela não soltou. Ela me deu um sorriso, mas algo nele estava errado. "Vamos, só mais um pouco", disse ela, me puxando ainda mais. Olhei em volta. A loja estava praticamente vazia. Já havíamos passado pelas caixas registradoras, pelo autoatendimento e pelos corredores mais movimentados. O setor de armazenamento estava à frente, mal iluminado e quase vazio. Além disso, havia a saída lateral, aquela sem câmeras, a que os funcionários usavam para descarregar mercadorias. Foi aí que me dei conta. Ela estava me levando direto para a saída. Não pensei. Apenas gritei por ajuda o mais alto que pude e puxei meu braço com toda a força. Ela perdeu a firmeza por um instante, o suficiente para que eu me soltasse. Não perdi tempo. Virei-me e corri em disparada para a frente da loja. Enquanto fugia, ouvi a voz dela gritando atrás de mim. Ela chamou meu nome, um nome que eu não tinha dado a ela. Continuei correndo até ver um dos meus colegas de trabalho que vinha na minha direção, provavelmente reagindo aos meus gritos. Disse para ele chamar a segurança,
o que ele fez imediatamente, mas a mulher já tinha sumido. Quando contei minha história para os seguranças, nem ela nem o homem estavam mais na loja. Eles revisaram as câmeras de segurança e, como eu suspeitava, a mulher e o homem entraram juntos. Ela esteve com ele o tempo todo. O rosto do homem apareceu nitidamente em um dos quadros da gravação, mas o da mulher nunca estava virado para a câmera. Tive a sensação de que ela era a mente por trás de tudo. Então fiquei furiosa que as câmeras não tivessem capturado o rosto dela. Cada segundo disso tinha sido planejado. A polícia foi envolvida e o caso foi registrado como uma tentativa de sequestro fracassada. Ainda estou esperando uma solução. Aquele homem deveria ser fácil de encontrar, já que seu rosto foi gravado. Mas o que mais me assusta é que eu não faço ideia de como aquela mulher sabia meu nome. Isso significa que essas pessoas não me escolheram ao acaso. Eu fui um alvo direto.